Lembra aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos estudando o reino Animalia, ou Metazoa, filo Molusca, e agora nós vamos ver as classes que constituem o filo Molusca. E a primeira classe que eu trago para vocês é a classe dos bivalves. Aqui, pessoal, é a classe que nós temos as ostras, aqueles carinhas produtores de pérolas. Tudo bem? Então veja o cara aqui segurando uma, né? Segurando uma espécie de ostra, né? Aqui na minha região, aqui no Nordeste, a gente chama de buzo. Mas enfim, tá aqui o cara segurando uma ostra, tudo bem? E essas criaturas, elas apresentam, olha isso aqui, quase todo o corpo desse molusco, gente, é só o pé dele. Isso aqui que você está vendo é o pé, certo? Então veja, quase que a completude do corpo desse animal constitui o seu pé, essa estrutura aqui que ele está utilizando. Nos moluscos isso é comum, seus pés, eles tendem a ser bem grandes, a tomar a maior parte do seu corpo. Certo? Vai ser justamente essa estrutura que a gente chama de pé. Certo? Então tá aqui os bivalves, tá aqui o pé dele, seria uma estrutura realmente bem grande, a maior parte do corpo dele é isso. E esses animais, essa classe de molusco, eles vão ser caracterizados pela presença das duas valvas, ou seja, são duas conchinhas que se fecham para formar esses moluscos. Então se você parar para analisar, ó, as duas valvas estão aqui muito bem percebidas. E essas criaturas, elas são filtradoras. Você tem alguns moluscos que são predadores, né? Inclusive comem outros moluscos. E você tem alguns moluscos que são filtradores. Os bivalvos, eles são filtradores. Então eles vão obter a sua alimentação através da filtração. Você pode olhar aqui, ó, nessa concha, que temos aqui um orifício de entrada, um orifício de saída. Então a água entra aqui, é filtrada, sai do outro lado. Bem? E aí, pessoal, atenção agora, muita atenção para esse aspecto, porque essa habilidade filtradora faz com que os moluscos eles acabem acumulando componentes nos seus corpos. Por exemplo, supondo que você está numa região ali que, sei lá, jogaram metal pesado e contaminaram aquela água. Então, a água que o bivalve está filtrando, ela está contaminada com metal pesado. Então, nós vamos ter aqui um processo de bioacumulação. E é aí que vem uma espécie de, digamos que, uma importância ecológica dos bivalves. Certo? Eles vão acumular esses compostos tóxicos. Basicamente, eles vão filtrar a água que tiver de composto tóxico, eles vão acumular no corpo deles. Eles apresentam uma boa tolerância. Portanto, eles acabam não morrendo, a não ser que seja um contaminante em grande quantidade e muito tóxico. Não sendo o caso, eles conseguem acumular uma boa quantidade disso, manter-se vivos, o que acaba com que isso se acumule na cadeia alimentar. Porque aí um peixe vem, come bivalvo, um peixe vem, come 10 bivalvos. Certo? Acaba que o corpo do peixe acumula agora mais metal que o bivalvo. A gente chama isso de bioacumulação. Quando você vai progredindo na cadeia alimentar, a acumulação vai aumentando, porque um peixe comeu ao longo da vida dele 1000 bivalves e acumulou o contaminante desses 1000 no corpo. Aí vemos um de nós, seres humanos, comemos o peixe. Ao longo da nossa vida nós vamos comer vários peixes. Nós acumulamos muito mais do que o peixe. Na cadeia de bioacumulação, quem estiver no topo da cadeia alimentar é quem mais acumula componentes tóxicos. Certo? Olha que interessante. Então atenção para esse aspecto dos bivalvos proveniente da sua capacidade filtradora. E para finalizar as características dos bivalvos, esses indivíduos, eles tanto apresentam importância econômica quanto importância alimentar. No que se refere à econômica, nós produzimos as pérolas utilizando esses carinhas. Então as ostras, elas são bivalvos. E aí é justamente o que nós vamos abrir para retirar a pérola. A pérola, gente, ela é uma resposta imunológica dessa criatura. Entrou algum parasita ali dentro, alguma coisa dentro da concha que não deveria estar lá, ele produz a madrepérola ou nácar. Então ele produz o nácar, essa estrutura dura, o seu sistema imunológico dispara, produz o nácar ou madrepérola, que cai e fecha, encerra essa criatura lá dentro. E a criatura agora está presa dentro do nácar ou madrepérola. E dali ela não sai, logo ela deixa de ser uma ameaça, não consegue mais causar nenhum problema ao bivalvo. E no geral, as pérolas não são redondinhos, bonitinhos, como você tende a ver, não. A cada milhares de pérolas, uma sai redonda. Então é muito raro uma pérola verdadeiramente redonda. E por ser muito rara, ela acaba sendo extremamente cara. Bem, pérolas não são tão difíceis de encontrar, mas a pérola redondinha, essa é difícil, essa é
rara. Logo, quanto mais redondinha a pérola, mais cara ela é. E no que se refere à importância alimentar, nós temos aqui o ensopado de bivalve, certo? Então, tendem a ser consumidos, ok? Geralmente em ensopados feitos com essas criaturas e cogumelos. Okay? Pelo menos é o que eu vejo aqui na minha região. A região talvez tenha alimentos diferentes, né? Usando criaturas, eu não. Avançando para a nossa próxima classe,